Bom dia, acho que estamos ao vivo. Vamos conectar no Instagram também. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, já que é meio-dia. Tá? Estamos ao vivo mais uma vez, tá? Para conversar um pouquinho a respeito de assuntos que falam a respeito da nossa saúde mental, né? Da nossa vida emocional, da nossa psique. Tá? Vamos esperar aqui um pouquinho, as pessoas estão entrando, tá? Estão começando a entrar. Hoje, né? Hoje o nosso assunto vai ser falar a respeito de estresse. Tá? Uma coisa que é muito falada, que é muito discutida e de certa forma muito polêmica, né? De certa forma muito polêmica. Vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal ainda está entrando, tá? Então, o assunto do nosso vídeo hoje é o estresse na nossa vida cotidiana, né? O que tem a ver esse estresse com as nossas dificuldades, com os nossos acertos, com os nossos erros, né? Com os nossos processos criativos, né? Com as nossas doenças e assim por diante. Vamos lá? É isso. Vamos começar. Então, pessoal, há muitos anos, né? Há muitos anos nós ouvimos, né? Ouvimos falar em estresse, as pessoas comumente comentam, né? Estou estressado, estou muito estressado, e o estresse fica sendo algo que serve para como sinônimo, né? De cansaço, de ansiedade, de esgotamento, muitas vezes de raiva, a pessoa está com raiva e diz estou estressado, né? Então a gente tem que ter cuidado, até na interpretação, né? De quando. Oi, entrou uma ligação aqui daquelas indesejadas vendendo coisas aqui, interrompe o vídeo. Então nós temos que ter cuidado, né? na, 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 na interpretação, né? De quando a gente ouve a palavra estresse, porque cada pessoa pode estar se referindo a alguma coisa específica. Tá? Eventualmente, repito, né? Quando algumas pessoas se referem a estresse, né? Estão se referindo a um cansaço, algumas pessoas estão se referindo a um estado de irritabilidade, algumas pessoas estão se referindo a um estado de esgotamento, né? Algumas pessoas se referem a estarem vivendo uma situação de nervosismo exacerbado, tá? Então essa palavra estresse pode nos dizer muita coisa, tá? E às vezes, né, pode não dizer nada. A pessoa fala pura e simplesmente que está estressada quando está reclamando da vida e não tem nada específico. Mas vamos lá. O que é o estresse? Tá? O estresse, gente, ele sempre se manifesta quando você tem qualquer tipo de. Eu tô falando pausadamente, lentamente, porque essa definição é extremamente importante. Tá? O estresse sempre se manifesta, tá? Quando você tem qualquer tipo de dificuldade para lidar com situações novas ou antigas da sua vida que necessitam terem uma resolução, terem uma tomada de atitude de forma mais ou menos imediata. O que acontece? A pessoa, frente a essa situação,
ela muitas vezes se vê sem ferramentas, ela se vê sem condições, tá? Ela se vê, tá? Sem alternativa para conseguir resolver aquela situação ou da maneira que ela deseja, ou da maneira que a situação exige, né? Ou de qualquer maneira que seja. Quando ela se encontra travada frente a uma situação que exige, que pede uma resposta, essa situação da pessoa estar travada, tá? Gera ansiedade, gera angústia, gera incômodo, inquietação, né? E, em alguns casos, dependendo da situação, gera um desespero, né? Ou podendo gerar, inclusive, pânico, né? Em razão da pessoa não ter uma saída para aquilo que se apresenta. Tá? Isso gera toda uma desordem, né, nos processos psíquicos da pessoa. As funções psíquicas, né, mediante essa ansiedade, mediante esta angústia, as funções psíquicas do cérebro, né, por exemplo, pensamento, memória, percepção, senso-percepção, atenção, né? São funções psíquicas que, nesse momento que a pessoa está frente a algo que ela não consegue resolver, que ela não consegue dar conta, tá? Essas funções ficam desorganizadas, né? E a pessoa começa a entrar num estado de confusão. Tá? E aí vem aquela sensação que normalmente as pessoas se referem, que ela entra num estado de nervos. Tá? Ela fica nervosa, ela fica apavorada. Tá? Isso é o início da situação de estresse. O que acontece, gente? Quando a pessoa entra nesse impasse, né, metabolicamente, ela começa a liberar uma série de substâncias neuropsíquicas, né, e deixa de metabolizar outras, né, e isso faz com que se comprometa o funcionamento, né, adequado que o nosso cérebro deveria ter frente a uma situação aonde ele está sendo exigido. Tá? Aqui, gente, quando eu falo nas minhas lives, tá? Eu tenho visto muitas lives por aí, né? E lives interessantíssimas, lives assim, importantíssimas, feitas por colegas assim, por profissionais assim, do mais alto nível, do mais alto gabarito, pessoas competentíssimas, mas, a meu ver, é minha opinião, tá? Esses colegas começam a citar, né, uma série de termos médicos e falando a nível de bioquímica, né? Começam a citar termos bioquímicos e nome de substâncias e, e, e começam a explicar a respeito do que das rotas bioquímicas dessa substância com a outra que liga isso, aquilo, né? Com nomes daqui, de lá, é extremamente interessante. Eu gosto muito de ver. E eu vejo e estou entendendo aquilo. Óbvio, eu estou entendendo porque é minha formação e eu estudei para isso. Mas certamente, né, isso não é questão de inteligência ou não inteligência, né? A pessoa que estudou
para qualquer outra coisa, ou então que fez um curso técnico, né? Ou então mesmo aquela pessoa que não teve um estudo um pouco mais além, fica sem entender nada. Então, eu tento, quando passo para vocês, passar a coisa da maneira o mais simples possível, sem me deter, né, a citar nomes de substâncias, a especificar rotas metabólicas, né, explicando bioquimicamente cada uma dessas rotas. Né. Se eu vou fazer uma live nesse nível, né, eu vou acabar agradando, né? A minha live vai acabar sendo uma live especificamente para médicos ou para pessoas da área da saúde, né? E o objetivo aqui, pelo menos o meu, não é este. É fazer uma live para os meus seguidores. É fazer uma live para aquele público que me acompanha, né? Para aquele público que curte a página do Camp no Facebook, que curte o meu Facebook pessoal, que curte o Instagram do Camp, que curte o meu Instagram pessoal e o público que é inscrito no canal do Camp no YouTube. Tá? Então, é o público em geral. Tá? Então, eu tenho o maior cuidado, né? O maior cuidado, tá? Um minuto só, gente, que tem uma coisa aqui que as pessoas estão tentando entrar e não está configurado. Tá? E pelo visto eu não tenho como. Vamos ver aqui. Não está me dando acesso. Vamos ver. Não me deu acesso. Vamos deixar para a próxima. Então, eu tento fazer as lives aqui, né? Da maneira mais simples, da maneira mais fácil de entendimento para qualquer pessoa que entre e queira saber exatamente a respeito daquilo que está se falando. Tá? Então, nesse momento, a live está sendo ao vivo, tanto pelo site do no Facebook, né? Pelo Facebook da Clínica Camp, tá? E a live está sendo, pode ser ao vivo também, vocês assistam ao vivo também, né? No nosso Instagram da clínica. Posteriormente, ela vai ser postada nas outras redes sociais, e inclusive no YouTube. E quem quiser ver, depois vai ficar gravado, todas as lives ficam. E eu sugeriria que vocês entrassem no nosso canal no YouTube, né? Se inscrevessem no nosso canal e ficassem com acesso a todas as nossas lives. Tá? Depois, quando elas ficarem aí, vocês entrem na página, vai estar o caminho lá para vocês poderem se inscrever no nosso canal no YouTube. Tá? É importante a inscrição de vocês no nosso canal. Tá? Nós somos pequenininhos ainda, né? Temos mais ou menos em torno de, lá, parece que uns 1000 inscritos, né? Mas vamos lá, de pouquinho que vai se crescendo. Então, né, gente, sem estresse, né? Temos que crescer sem estresse. Tá? Então, voltando, né, só para deixar para as pessoas que estão entrando agora, estávamos falando de estresse. Tá? Então, o estresse é aquela situação onde nós temos que responder, né, de forma adequada frente a uma situação externa que nos apresenta, qualquer situação, ou várias situações, e nós nos vemos sem condições de dar essa resposta. Isso nos gera uma situação de estresse. Tá? O estresse pode chegar também, né, pode aparecer também, frente a situações de vida, de perda, de dor, de sofrimento. Tá? Situações onde
afetivamente, né? A pessoa não resolve, não consegue resolver. Né? O estresse pode chegar também frente a determinadas coisas que eventualmente acontecem na vida de cada um, problemas financeiros e coisas assim, mas sempre são situações que necessitam, né, que necessitam de uma resolução e a pessoa não tem capacidade, né, de dar solução para aquilo. Tá? Isso gera, repito, uma ansiedade, gera uma angústia, né? Gera uma série, né, de mau funcionamento, uma série de mau funcionamento, né? Várias situações do nosso metabolismo funciona mal. Nós deixamos de liberar uma série de substâncias, né, cerebrais. Nós liberamos em excesso outras substâncias, né, e em função disso, né, o nosso cérebro, e em função. Oi, voltamos? E em função disso, o nosso cérebro. Ó, tá dando uma interrupção aqui, gente. Um minuto. Um minuto. Deu. Agora eu acho que tá tudo certo. Tá? É, é, E em função disso, né, o nosso cérebro deixa, né, de funcionar adequadamente. Né, e com este mau funcionamento, né, nós começamos a ter as reações, né, que eu falei no início, de cansaço, de esgotamento, de agitação, né, e não conseguimos aí, né, mediante um estresse muito grande, nós não conseguimos responder adequadamente a coisas simples. Né? A pessoa muito estressada, ela perde o foco naquilo que está lhe causando o estresse, ela não tem condições de resolver aquilo que está lhe causando o estresse, e em razão disso, depois da situação de estresse instalada, né, ela não consegue resolver outras coisas, né, que são simples. Né? Bom, isso quando acontece eventualmente, quando acontece eventualmente, tá? Não tem problema nenhum. Nosso corpo é preparado para enfrentar situações de estresse. Inclusive, o estresse tem o lado saudável. Quando nós temos uma situação de estresse, né, que o nosso corpo suporta bem essa situação de estresse, esse estresse serve para que a gente se sinta impulsionado a resolver a dificuldade. Muitas pessoas, por exemplo, terminam se acostumando, né, a resolver mais e melhor as suas dificuldades mediante estresse. Mas vamos deixar bem claro, esse estresse tem um nível de tolerabilidade que vai variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas, mediante a um nível de estresse maior, conseguem resolver as suas coisas. Algumas pessoas, já mediante a um pequeno estresse, né, terminam não conseguindo resolver as coisas. Tá? Então, cada um tem que aprender qual é o seu limiar de estresse para saber, né, quando que o estresse está sendo saudável e quando que ele está sendo patológico. Tá? Para muitas pessoas, o estresse é saudável, mas repito, tá? Em um nível aceitável. Quanto ao nosso corpo, o nosso corpo, né, eu estava falando que libera, envolve substâncias químicas, que envolve rotas metabólicas, né? O nosso corpo está preparado para lidar com isso. Tá? O nosso corpo está preparado para lidar com isso. Mas, repito, até um determinado nível. Chega um determinado momento
que o estresse supera a capacidade que o nosso corpo tem de lidar com ele. Neste momento, é o momento que o estresse começa a nos levar a adoecer. Tá? Neste momento, quando o estresse supera a nossa capacidade de lidar com ele, tá? Nós começamos a adoecer. E essa doença, tá? Pode ser somente emocional, pode ser somente física e pode ser emocional e física, o que é o mais comum. Tá? Normalmente, mediante situações de estresse que o nosso corpo não dá conta, quando eu digo nosso corpo é físico e mente, quando nós não damos conta, tá? A tendência é que a gente adoeça. E normalmente, essa doença gerada pelo estresse, normalmente são as doenças psicossomáticas. O que são as doenças psicossomáticas? Aquelas doenças que se manifestam na mente, tá? E que os sintomas, aquelas doenças que são psíquicas, e os sintomas se manifestam também a nível físico. Tá? Por exemplo, uma pessoa em transtorno de ansiedade, né, que paralelamente ao transtorno de ansiedade faz uma crise de hiperglicemia. Uma pessoa em transtorno de ansiedade que paralelamente à ansiedade, né, faz um processo de insônia. Né? Uma pessoa que em processo de depressão ou de ansiedade, né, que pode ter distúrbios gastrointestinais, distúrbios dermatológicos, problemas dermatológicos, né, e outros problemas mais graves. Hoje é sabido, né, que pessoas, por exemplo, tá, que têm câncer, um dos fatores principais para que essa pessoa desenvolvesse esse câncer, dentre outros vários, um dos fatores, estou sendo bem claro, tá? É o estresse. Por exemplo, é muito importante que pessoas que estejam passando por um problema, por um tratamento, tá? De câncer, por um tratamento de diabetes, tá? Por um tratamento cardiológico, tá? Por um tratamento que envolva a parte circulatória, por um tratamento gástrico ou no aparelho digestivo, tá? Assim como é importante que pessoas que estejam passando por um tratamento emocional, que essas pessoas procurem se expor o mínimo possível a situações que possam lhe gerar estresse. Porque nós não temos como medir quando a gente vai enfrentar uma situação de estresse, nós não temos como saber disso antecipadamente, tá? Se nós teremos a capacidade, né, de lidar com esse estresse ou não. Então, se nós estivermos num tratamento qualquer, o melhor é que se evite o estresse. No dia a dia, estresse zero, isso é utopia, gente, não existe. Nenhum de nós chega ao ponto de estresse zero. Talvez situações específicas lá, sob uma situação de meditação, né? Pessoas com todo um preparo, um treinamento, né?
que já passaram por todo um processo de tratamento, né? Já se prepararam para ter, né, uma vida, né, que lhe possibilitasse, né, enfrentar o estresse com mais vigor, com mais capacidade. Talvez essas pessoas, né, lidem tão bem com o estresse, né, que é como se elas não tivessem estresse, né, porque aquilo já está incorporado no seu dia a dia, elas resolvem tão bem. A opção de uma pessoa saudável seria essa, né? Que a pessoa resolve tão bem as suas dificuldades, né? Enfrenta tão bem, né, as adversidades. Por quê? Porque ela arranjou uma estrutura para isso, ela tem essa estrutura, ela adquiriu essa estrutura, ela se preparou para chegar lá, né? Que independente da situação que se apresenta, né, a pessoa consegue lidar com aquilo adequadamente e, poderia se dizer, quase com um nível de estresse praticamente zero. Mas esse a gente sabe não é o comum. O comum, né, é que as pessoas vivam a maior parte do tempo, né, mediante uma situação de estresse. Tá? E é com isso que a gente tem que lidar. E é esse fato que a gente tem que encarar. Porque realmente, tá, o estresse é algo que quando, né, que quando nós deixamos que ele tome conta da nossa vida, quando nós deixamos que ele tome conta da situação, tá, a coisa simplesmente não anda mais. Tá? E, obviamente, algo que não se resolve, para cada um vai ter um fim, né? Mas, para algumas pessoas, esse fim pode ser bastante ruim, às vezes até trágico. Então, nós temos que ter algum cuidado com isso. Tá? Normalmente, aquelas pessoas, né, que sofrem, né, de estresse durante muito tempo, que têm um estresse crônico, são aquelas pessoas que vivem constantemente sob um processo de irritação. São pessoas normalmente que se relacionam mal com outras pessoas. Estamos falando de pessoas que têm estresse e não lidam de forma adequada com o estresse. Ou seja, não conseguem tornar esse estresse, transformar esse estresse numa coisa positiva. Tá? Pessoas que ficam só com a parte da patologia do estresse. Tá? Essas pessoas vão se relacionar mal com os outros e consigo mesmas. Tá? Vão ter muita dificuldade de lidar com a sua vida e com as adversidades da sua vida. Tá? E é muito importante que essas pessoas procurem ajuda. Tá? Hoje, tá, existe uma infinidade, tá, de ferramentas que são oferecidas, tá, para que as pessoas aprendam a lidar melhor com o estresse. Desde aqueles cursos ou treinamentos, né, de coachings, tá, até tá, os tratamentos médicos, tá, psicológicos, os mais avançados possíveis. Tá? Mas hoje é importante que vocês fiquem atentos, tá, que conviver com o estresse só é indicado quando esse estresse está em níveis que nós damos conta deles, tá? E além disso, nós transformamos esse estresse numa resposta positiva frente à dificuldade que nós temos. Aí o estresse não é um problema. Fora isso, o estresse
sempre vai gerar uma perda, tanto a nível psicológico quanto a nível físico. A nível psicológico, já falei, né? As funções psíquicas, né? Vão ficar totalmente alteradas, né? E isso vai nos fazer adoecer. O quanto? Aí já envolve a genética de cada um, já envolve a congeneticidade de cada um, envolve a história de cada um, tá? Não se tem como prever como uma pessoa vai adoecer se ela não lidar adequadamente com uma situação de estresse que ela carrega ao longo da vida, tá? Mas ela pode desencadear doenças emocionais leves ou pesadas, assim como organicamente. O estresse emocional leva a uma coisa chamada estresse oxidativo, que é onde as suas células do corpo, né, sofrem, né, não é intoxicação, com um processo de oxidação. Tá? Isso vai fazer com que você metabolicamente funcione mal e possa desenvolver uma variedade imensa de doenças. Tá? Gente, como lidar melhor com o estresse, gente? Tá? Não tem segredo. E tem receita pronta sim, para a maioria das coisas não tem. Mas para se lidar de forma adequada com o estresse, para tornar o estresse algo produtivo na nossa vida, tem receita pronta sim. A primeira coisa, gente, levar uma vida saudável. Quanto mais saudável você levar a sua vida, tá? Mais facilmente você vai adquirir condições de lidar com o estresse. Certo? O que significa levar uma vida saudável, gente? Tá? Primeiro lugar, se alimentar de forma adequada. Segundo lugar, tá? Fazer atividade física. Terceiro lugar, ter uma higiene do sono adequada. O que é uma higiene do sono adequada? Dormir, né, em horários saudáveis. Qual é o horário saudável de dormir? É estar dormindo entre 10 e 11 horas da noite, tá? E acordar em torno de 7 horas, 6, 7 horas da manhã. Isso estou generalizando, tá? Existem variações de pessoas para pessoas. Tem pessoas que dormem bem mais cedo e que acordam bem mais cedo. Mas para o nosso cérebro é importante, gente, para o nosso cérebro é importante que pelo menos, entre 11 da noite e 4 da manhã, vocês estejam dormindo. Por quê? Porque neste horário tem uma série de funções metabólicas que vão acontecer no seu cérebro. E só irão acontecer neste horário. E se não acontecerem neste horário, né, mesmo que vocês durmam em outro horário, vocês vão dormir, mas vocês vão continuar se sentindo cansados. E por isso a higiene do sono é tão importante. Tá? Então vamos lá. Comer de forma saudável. Tá? O que é comer de forma saudável? Tá? Podemos fazer uma live a respeito disso. Tá? Nutrição não é a minha especialidade, vocês sabem disso. Tá? Mas podemos conversar, bater um papo a respeito do que é comer de forma saudável. Se vocês quiserem saber, perguntem para a gente responde para vocês. Tá? O que é comer de forma saudável, que alimentos são saudáveis, que alimentos não são, tá? O que é muito indicado que vocês comam, o que não é. Tá?
mas isso é fundamental. Fazer atividade física diária. Vocês todo dia, todos nós, precisamos todo dia ir ao banheiro X vezes por dia. Para ter saúde, precisamos escovar os dentes tantas vezes por dia. Precisamos lá tomar banho tantas vezes por dia. Rotina, gente, disciplina. E precisamos fazer X tempo de atividade física por dia. Por quê? Porque algumas substâncias importantíssimas para o nosso corpo, que nos dão saúde, que evitam o estresse e que nos dão condições de enfrentar melhor situações de estresse, só são liberadas através da exigência dos nossos músculos, que acontece durante a atividade física. Certo? Então, é fundamental a atividade física. Dormir de forma adequada, higiene do sono. Por que é importante? É importante para que o seu cérebro funcione bem. Para que o seu cérebro tenha as funções psíquicas, né, funcionando de forma adequada. Para que você tenha uma boa qualidade de resposta às situações que são situações difíceis, que são situações estressantes. Para que você tenha um limiar mais alto, né, e consiga enfrentar tranquilamente situações de estresse também maiores. Para que mesmo situações de estresse grande estejam dentro dos seus níveis de suportabilidade. Dormir bem ajuda em tudo isso. Além disso, gente, além disso, ter bons hábitos na vida, saber fazer boas escolhas. Né? Hoje está muito em moda, e não deveria ser moda, devia de ser uma coisa que devia de fazer parte do nosso dia a dia, fazer meditação. É ótimo. E são coisas que a gente tem que fazer diariamente. Não é para o fim de semana. Tem algumas coisas, inclusive, que deixar para fazer no fim de semana, ou fazer uma vez por semana, é melhor nem fazer. Né? Aquele cara, por exemplo, eu não faço atividade física todo dia porque não tenho tempo, mas domingo eu jogo 90 minutos corrido de futebol, péssimo. Isso faz mais mal do que bem. Tá? Então, a rotina, tá? A disciplina diária de bons hábitos é fundamental para que a gente lide bem com o estresse, já que estresse nós teremos de qualquer maneira. Isso é inviável de evitar. A vida por si só, tá, é geradora de estresse. Tá? E nós não controlamos a nossa vida 100%. Muito menos de 100%. Tá? Nós controlamos apenas alguns aspectos da nossa vida. A maior parte dos aspectos da nossa vida está fora do nosso controle. Agora mesmo estamos vivendo uma situação, né, que nós não temos nenhum controle dela. Essa pandemia, né? É só um exemplo de algo que nós estamos vivendo. Tá? Então, é muito importante que nós estejamos saudáveis para poder lidar bem com as situações de estresse. É isso, gente. Era esse o nosso recado. Deixem aí as suas perguntas. Assistam às nossas lives completas na nossa página do Facebook da Clínica Camp. Tá? Coloquem lá para procurar só CANPP. Só digitar Camp já vai aparecer. No YouTube também. No Instagram também. Tá? Ou então, se quiserem, porque as mesmas coisas que tem postado numa coisa, tem postado em outra, se vocês postarem, escreverem
Jorge Lourenco Rocha, tudo junto. Jorge Lourenco Rocha. Vocês vão entrar na minha página pessoal, tanto do Face quanto do Instagram, tá? E vão entrar no YouTube também, tá bom? Vejam as nossas lives, façam as suas perguntas, deem as suas sugestões. Nós estamos à disposição de vocês, né? Para que vocês possam, né, ouvir aqui da gente aquilo que é de interesse de vocês. Tá? O nosso interesse é falar para vocês aquilo que é do interesse de vocês, aquilo que vai ajudá-los, né, a organizar a vida de vocês de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais fácil. Tá? Então, qualquer sugestão que vocês tenham, passem para a gente, né, e a gente vai procurar, né, satisfazer vocês nisso. Tá certo, gente? Hoje é quinta-feira, né? Então temos live domingo ao meio-dia, tá? Coloquem aí na agenda de vocês, domingo ao meio-dia, a nossa próxima live. Hoje é feriado, né? Desculpa, feriado de Corpus Christi, né? Então hoje aproveitem o resto do feriado, um bom almoço para aqueles que ainda não almoçaram, né? Um bom treino aí, uma boa corrida, uma boa atividade física para aqueles que ainda não fizeram, né? Um bom resto de feriado, descansem, né? Amanhã é um dia de trabalho normal, tá? E vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar do nosso estresse, vamos cuidar do nosso bem maior que é a nossa saúde. Nunca esqueçam, investir na saúde é investir no nosso bem maior. Nada na nossa vida é mais importante que a nossa saúde. Nada, absolutamente nada. Tá? Então, tudo que se investe na saúde é pouco. Tá? Porque com saúde nós podemos conseguir todo o resto. Certo, gente? Boa tarde para vocês, bom final de feriado então, e até domingo ao meio-dia. Qualquer coisa é só mandar mensagem para a gente via WhatsApp, nas redes sociais, a gente está à disposição de vocês. Um beijão para todos, tá bom? Tchau, tchau.